pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Porque falou, e foi feito. Mandou, e logo apareceu. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele declara: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungido. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, e antes ainda de haver nuvens carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e eu era seu arquiteto, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Porventura, não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando eu lhe tracei limites, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Quando o Senhor regulou o peso do vento, e fixou a medida das águas, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, e que estende o norte sobre o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada, e estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu fiz a terra, e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio foi bem antes da grande batalha nos céus, da qual falou Cristo quando disse: eu vi a Satanás como raio cair do céu, quando foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Nesse tempo a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não sabemos quanto tempo a terra passou sem forma e vazia, desde que Deus a havia criado no princípio, até que ele viesse aqui e reiniciasse a sua obra de criação. O fato é que no terceiro dia da criação disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Deus disse: apareça a porção seca, e assim foi. As rochas da terra já estavam aqui, cobertas por águas. Muito antes disso, a ciência nos informa que as rochas têm milhares de anos, e é bem provável que isso seja verdade. Segundo a cronologia bíblica, cerca de 6.000 anos atrás, Deus começou a dar forma à terra. Mas quem pode afirmar, com certeza, quanto tempo se passou antes disso? Não há contradição entre a Bíblia e a ciência. Como disse Albert Einstein,
A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Após ser expulso do céu, Lúcifer vagou por outros mundos em busca de simpatizantes para sua rebelião, mas não encontrou ninguém disposto a ouvir suas mentiras, sem um lugar adequado para ele e seus seguidores. Satanás encontrou refúgio neste ambiente hostil e inabitável que era a Terra, até que Deus a transformasse em um novo lar no universo. Agora, pai e filho empenharam-se na grandiosa e poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. Eles levaram a cabo seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Pai e filho operaram juntos na criação da terra, e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu filho: façamos o homem à nossa imagem, e o homem, a obra coroadora do Criador. E aquele para quem a linda terra fora preparada, foi trazido em cena. Adão e Eva saíram das mãos do Criador na completa perfeição do dote físico, mental e espiritual. Deus olhou com satisfação para a obra de suas mãos. Tudo era perfeito, digno de seu autor divino, e ele descansou. Não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade, e com as manifestações de sua glória. O homem deveria ser colocado sob período de prova, deveria ser testado e provado. Se suportasse o teste de Deus e permanecesse leal e verdadeiro através da primeira prova, não ficaria assediado por tentações contínuas, mas seria exaltado à igualdade com os anjos e feito, daí por diante, imortal. Não mais se achando livre para instigar a rebelião no céu. Encontrou a inimizade de Satanás contra Deus um novo campo, ao tramar a ruína do gênero humano.